Iniciando então mais um dia do nosso trabalho, nós vamos retomar o estudo do nosso livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. O nosso estudo de hoje continua a primeira parte, os réprobos. Nós estamos no capítulo 4, esse é o nosso segundo encontro. Esse quarto capítulo, intitulado Jerônimo de Araújo Silveira e Família, nós então falávamos sobre o isolamento que os espíritos viviam nessa instituição, isolamento no sentido de não ter contato com familiares, com amigos, até que eles se reequilibrassem. E aqui então, depois que nós conversamos, falava exatamente daqueles aparelhos com quem eles podiam verificar, por exemplo, a origem das preces que eram dirigidas. Eles saberiam quem eram as pessoas, eles acabavam inclusive vivenciando aquela surpresa de muitas vezes esperar serem lembrados por pessoas com quem eles tinham afinidades, e eles não eram lembrados, mas eram lembrados por pessoas que muitas vezes eles nem conheciam. Então eles comentavam, o Camilo comentou exatamente sobre isso. Falava também de caravanas, caravanas fraternas, que ele chama, de espíritos que faziam visitas a essas instituições, dando ali aquele apoio, aquela motivação. Preces também que eram dirigidas por desencarnados. Bom dia, Márcio. Por desencarnados, para que eles também se fortalecessem cada vez mais. E aí então depois ele comentou aqui dois detalhes importantes. Ele disse assim, dois acontecimentos, e nós paramos exatamente nesse ponto. Dois acontecimentos de profunda significação para o desenvolvimento de nossas forças no ajustamento ao plano espiritual verificaram-se logo nos primeiros dias que se seguiram à nossa admissão no Magno Instituto do Astral. Dedicaremos o presente capítulo ao mais sensacional, reservando para o seguinte a exposição do segundo, não menos importante, por decisivo na lição que então nos ofertou. Então nós vamos estudar exatamente esses dois casos, essas duas situações que ele comentou, esses dois acontecimentos. Então a primeira a gente começa agora, como eu falei para vocês, esse capítulo 4 ele é um capítulo longo, então nós vamos aqui acompanhar detalhes desses acontecimentos. Certa manhã, apresentou-se-nos o jovem Dr. Roberto de Canaleiras, a participar-nos que éramos convidados à importante reunião para aquela tarde, devendo todos os recém-chegados se avistarem com o diretor do departamento a que estávamos confiados no momento, para esclarecimentos de interesse geral. Jerônimo, cujo mau humor se agravava assustadoramente, formalmente declarou não desejar comparecer à mesma, pois que não se supunha obrigado à obediência serviço pelo simples fato de se encontrar hospitalizado, e que, na ocasião, somente se interessava pela obtenção de notícias da família. Roberto, porém, declarou delicadamente, sem mostras de quaisquer agastamentos, que era portador de um convite, não de uma ordem, e que por isso mesmo nenhum de nós seria forçado a anuir. Então a gente lembra que primeiro Roberto de Canaleiras tinha aquela relação de existências anteriores com Dona Ivone, e o Jerônimo era um daqueles pacientes suicidas com quem o Camilo conversava, até um pouco mal-humorado também. Envergonhados frente à atitude incivil do companheiro, sentimos-nos também chocados, e foi com o melhor sorriso que encontramos nos arquivos de antigas recordações que aquecemos, agradecendo ainda a honra que nos dispensavam. Já por esse tempo éramos submetidos a tratamento especializado, do qual adiante trataremos e com o qual igualmente não concordara o amigo irmão da Santíssima Trindade de Lisboa, assim que soube ser a terapêutica fundamentada nas fontes magnético-psíquicas, assunto que absolutamente não admitia. Lembrando que Jerônimo
tinha vínculo, né, com a instituição religiosa. Então por isso ele não aceitava essa ideia meio esotérica, meio fora daquilo que ele conhecia, ainda mais naquela época, né? Se hoje você conversa com alguém de determinadas religiões e você faz uma proposta de algum tipo de terapêutica que fala sobre essas questões de mentalização, de magnetismo, né, sempre surge aquela dúvida, né? Elcio, um abraço, meu amigo. Então, inclusive, nós temos, né, minha irmã é fisioterapeuta e de vez em quando ela usa pêndulos, né, para fazer ali algumas medições em centros energéticos do corpo da pessoa, e tem paciente evangélico que se recusa a fazer, acreditando que aquilo tem alguma força mística, alguma força fora, né, dos textos religiosos e tudo mais. Então isso acontece no presente, né, na nossa atualidade. A gente pode imaginar do que acontecia, né, quando a gente fala de mais de um século no passado. Bom dia, Ligininho. Diz aqui então para nós. Não obstante, me sofrido e displicente, dirigiu-se ao bondoso facultativo logo após o incidente e disse, esquecido já da lamentável atitude anterior: Senhor doutor, um obséquio inestimável venho pensando em obter de Vossa Excelência, confiado nos sentimentos generosos de que certo exornam tão nobre caráter. Roberto de Canaleiras, que com efeito, antes de ser um espírito convertido ao bem, dedicado operário da fraternidade, teria sido na sociedade terrena perfeito cavalheiro, esboçou sorriso indefinível e respondeu: Estou a seu inteiro dispor, meu amigo. E que deverei atendê-lo? Em que deverei atendê-lo? É que tenho necessidade imperiosa de encaminhar certa petição à benemérita diretoria desta casa. Aflijo-me pela falta de informes de minha família, que não vejo há muito tempo. Nem eu sei há quanto tempo. Em vão tenho esperado notícias, e já não me restam forças para sofrer no peito as ânsias de que me dilaceram. Desejo a obtenção de licença da muito digna diretoria deste hospital para ir até minha casa, certificar-me dos motivos que ocasionam tão ingrato silêncio. Não sou visitado pelos meus, não recebo cartas. Será possível a Vossa Excelência encaminhar um requerimento ao senhor diretor? Não proibirão, de certo, os regulamentos internos a atitude que desejo tomar? Como vemos pelo exposto, o nobre ex-comerciante do Porto parecia não fazer ideia muito justa da situação em que se encontrava, e mais do que os companheiros de domicílio, perdia-se na desordem mental entre os estados terreno e espiritual. Absolutamente, meu caro, não há proibição. O diretor deste estabelecimento terá satisfação em ouvi-lo, afirmou o paciente médico. Farei então hoje mesmo o requerimento, em que encaminharei verbalmente a solicitação, e Joel participá-lo-á-do que fica resolvido. Cerca de 2/4 de hora depois, Joel voltava à enfermaria a fim de comunicar ao aflito doente que o diretor convidava-o a apresentar-se pessoalmente ao seu gabinete. Vinha, porém, pensativo, e descobrimos um certo pesar em seu semblante, geralmente límpido e sorridente. Nosso companheiro, que, como é sabido, era, dentre os 10, o mais rebelde e indisciplinado, exigiu que Joel devolvesse o terno de roupa tomado à entrada, pois repugnava-lhe apresentar-se ao gabinete do maioral envolvido num feio sudário de enfermaria, tal como nos encontrávamos todos. Muito sério, Joel não tentou contrariá-lo. Devolveu-lhe antes a referida indumentária. Saíram. A gente lembra que Jerônimo era aquele que se vestia, né, com toda aquela classe e tal. Bom dia, André, bom dia, Francis, bom dia, abraço. Não teriam transposto ainda a galeria imensa para onde se projetavam as portas dos dormitórios, e eis que o jovem doutor de Canaleiras e um dos nossos assistentes hindus
entraram em nosso compartimento, enquanto, sorridente, foi dizendo o último com acento amistoso. Aqui nos encontramos, meus caros amigos, a fim de convidar-vos a acompanhar vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira na peregrinação que deseja tentar. Estamos cientes de que nenhum de vós se sente satisfeito com os regulamentos desta casa, que de algum modo intercepta noticiário circunstanciado proveniente dos planos terrenos. No entanto, será bom sejais informados de que, se tal rigor se verifica a vosso benefício, o estabelecemos, muito embora não exista formal proibição para uma rápida visita à Terra, como ides ver dentro em pouco. Atentai nesse aparelho de visão à distância, que já conheceis, e acompanhai os passos de nosso Jerônimo desde o presente momento. Caso venha a obter a licença que impetra, e que, como espero que aconteça, dada a insistência em que se atém, fareis com ele a peregrinação que tanto deseja em torno da família, sem, no entanto, precisar de sair deste local. E amanhã, se ainda desejardes descer aos vossos antigos lares em visitação prematura, sereis atendidos imediatamente, a fim de que as revoltas que vos têm ferido a mente não continuem retardando a aquisição de pendores novos que vos possam beneficiar futuramente. Todos os demais enfermos em idênticas condições recebem igual sugestão neste momento. Aqui vemos então uma preparação, já que Jerônimo terá essa permissão de fazer essa visita, eles então acompanharão à distância para poder observar exatamente tudo aquilo que vai acontecer como reação desse espírito diante dessa realidade. E como ele bem lembra aqui, uma visitação prematura. Consequentemente, significa que, se até agora não aconteceu nenhum convite partindo da instituição, da coordenação, para que eles realizassem essa visita, era exatamente para poupá-los daquilo que eles não estão ainda preparados para poder encontrar. Principalmente daquilo da forma de lidar com os sentimentos que nascerão a partir desses encontros. Mas houve então essa insistência de Jerônimo, e eles então observarão, a partir dali, como foi colocado, se eles desejarem ainda realizar essa visitação, de irem até a residência que eles habitavam, onde, antes de desencarnarem, eles então poderão fazê-lo. Então vamos observar qual vai ser exatamente essa situação. Aproximou-se do aparelho e, com graciosa desenvoltura, ampliou-o até que pudesse retratar a imagem de um homem em tamanho natural. Perplexos, mas interessados, deixamos o leito, que raramente abandonávamos, a fim de nos postarmos diante da placa que principiava a iluminar-se. Fizeram-nos sentar comodamente em poltrona que ornavam o recinto, enquanto aqueles zelosos colaboradores do bem tomavam lugar ao nosso lado. Era como se aguardássemos o início de uma peça teatral. Peça teatral porque, naquela época não tinha cinema, mas a gente poderia hoje facilmente fazer essa comparação. De súbito, Joel surgiu diante de nós, tão visível e naturalmente, destacando-se no mesmo plano em que nos encontrávamos, que o supusemos dentro da enfermaria, ou que nós outros seguíssemos ao seu encalço. Joel estava acompanhando então Jerônimo nessa viagem, Amparava Jerônimo pelo braço, caminhando em busca da saída de serviço. E tão intensa ia se tornando a sugestão que logo nos abstraímos, esquecidos de que, em verdade, continuávamos comodamente sentados em poltronas em nossos aposentos. Então é como se eles estivessem bem próximos de uma tela de cinema e vissem ali no tamanho natural, os dois personagens aqui que nós comentamos. Mais real do que o atual cinematógrafo e superior ao engenho da televisão do momento, aquele magnífico receptor de cenas e fatos tão usado em nossa colônia e que tanta admiração nos causava, em esferas mais elevadas, desdobrava-se, evoluía
até atingir o sublime no auxílio da instrução de espíritos em marcha para a aquisição de valores teóricos que lhes permitissem, futuramente testemunhos decisivos nos prélios terrenos, indo rebuscar e selecionar, nas longínquas planícies do espaço celeste, o próprio passado do globo terráqueo e de suas humanidades, sua história e suas civilizações, assim como o pretérito dos indivíduos, se necessário, os quais jazem esparsos e inconfundidos nas ondas etéreas que se agitam, se eternizam pelo invisível, adentro, nelas permanecendo fotografados, impressos como num aparelho, como num espelho, conquanto se conservem confusamente de rondão com outras imagens, tal como na consciência das criaturas se imprimiram também seus próprios feitos, suas ações diárias. Aqui uma curiosidade que eles mostram para nós é exatamente esse trabalho que é feito, né, com esses equipamentos e tudo mais, que traz para nós exatamente que para fins de instrução, então olha que interessante, né, que eu também quero, Brasil, já estou na fila. Para fins de instrução, nós poderíamos então observar nessa tela os arquivos da própria humanidade. Voltar, por exemplo, no tempo e perceber aquilo que era arquivado, ver, por exemplo, a vida dos primeiros seres primitivos que viviam aqui no nosso mundo, das antigas civilizações e até mesmo da história particular de cada pessoa. Só para a gente poder reforçar, mais uma vez, ele diz assim, mais real do que o atual cinematógrafo e superior ao engenho da televisão do momento, esse magnífico receptor de cenas e fatos, tão usado em nossa colônia, e que tanta admiração nos causava em esferas mais elevadas, e isso nas esferas mais altas, né? Desdobrava-se, evoluía até atingir o sublime no auxílio da instrução de espíritos em marcha para a aquisição de valores teóricos que lhes permitissem, futuramente, testemunhos decisivos nos prélios terrenos, indo buscar, olha só que legal, indo buscar e selecionar nas longínquas planícies do espaço celeste o próprio passado do globo terráqueo e de suas humanidades, sua história e suas civilizações. Então olha que bacana essa ideia, né? Deixa eu ver aqui, coloca na área de texto depois, Mariana. Aqui que a gente coloca, né? Não, o texto ele foi publicado, esse livro aqui, ele foi publicado em 1960 e alguma coisa, né? Foi nesse período que ele foi divulgado, né? Mas ele começou a ser escrito lá atrás, em 1920, 1930 mais ou menos. Ele ficou uns 24 anos, né? Nesse período, né? Então, assim, foi nessa época. Então, como a gente lembra que ele foi publicado nas primeiras décadas do século XX, mas depois ele foi atualizado para nova publicação, então, assim, ele pegou essa fase da televisão e também desse cinematógrafo, né, que hoje são as nossas salas de cinema. Então, eles estão ali coerentes com a tecnologia. Só que a gente lembra que a história foi contada lá no começo. Ele viveu isso no final do século XIX. Então ele viveu isso, depois ele trouxe então essa psicografia para a Dona Ivone, que ela deixou guardada durante aquele período, e depois ele foi atualizado, né, com a participação de Leon Denis, que trouxe ele aquela contribuição doutrinária, e depois passou ali por aquela revisão para ser publicado na atualidade. Então assim, ele acompanha essa evolução tecnológica que se tinha naquela época, né? Então vamos lá. Então assim, um equipamento muito interessante, né? Tá. Assim foi, né, aqui lembrando também, né, que nelas permanecendo fotografados, impressos como num espelho, conquanto se conservem confusamente, de rodão com outras imagens, tal como na consciência das criaturas, né? Eu me recordo de um filme chamado Passaporte para o Além, né, publicado em 1954. Obrigado, então, André. Então, Passaporte para o Além, né, ou então Cidade do Julgamento, com a Meryl Streep. Então, assim, um filme muito legal, né, um romance que acontece numa cidade, no mundo espiritual, em que as personagens exatamente passam por uma situação assim, eles se colocam, né, dentro de uma pequena sala em que eles veem cenas das suas próprias existências, né, fazendo aquele julgamento de atos de coragem,
atos de covardia e tudo mais, eles passam exatamente por um julgamento. Então é uma descrição muito parecida com aquilo que é trazido nesse livro. Lá, obviamente, é uma passagem dentro da ficção, mas aqui a gente vê então um relato que Camilo traz para nós, falando sobre isso. Assim que atravessamos algumas alamedas do Parque Branco e atingimos o edifício central, onde se assentava a chefia daquela formosa falange de cientistas iniciados que colaboravam no departamento familiar. À chegada, porém, Jerônimo passou para a tutela de um assistente do diretor e Joel retirou-se, tendo aquele conduzido imediatamente o visitante, fazendo-o passar a uma sala onde amplas janelas deitavam vistas para o jardim, deixando descortinar-se o panorama melancólico do burgo onde tantas e tantas dores se entrechocavam. Né? Aqui a gente viu então que Jerônimo estava sendo encaminhado para conversar com o diretor. Né? O Zé colocou, né, a TV no Brasil começou em 18 de setembro de 1950, né, quando eu comemorava 8 aninhos. Né? Isso aí então, Zé. Então nessa época já estávamos ali. Né? Era um gabinete, espécie de escritório de consultas ou sala de visita, disposto em perfeito estilo indiano. Perfume sutil de essência desconhecida ao nosso olfato deliciou-nos ao mesmo tempo que alongava nossa admiração pela natureza inapreciável do aparelho que nos servia. Leve e reposteiro, de tecido flexível e docemente lucilante, agitou-se numa porta fronteira e o diretor-geral do departamento hospitalar apresentou-se. De um salto, o pobre Jerônimo, que se havia sentado, procurou levantar-se e seu primeiro gesto foi o de fuga, no que se viu interceptado pelo acompanhante. À sua frente estava um varão entre 40 e 50 anos, rigorosamente trajado à indiana, com turbante alvo onde cintilava formosa esmeralda qual estrela, túnica de mangas fartas, faixa à cintura e sandálias típicas. O oval do rosto, suavemente moreno, era de pureza clássica de linhas, e de seus olhos fúlgidos e penetrantes como se desprendiam chispas de inteligência e penetração magnética. Aqui interessante, né, quando a gente vê uma descrição de um espírito como esse, que geralmente é quando os espíritos falam, né, sobre aqueles que são mais sábios, que eles olham para você e de imediato você se sente constrangido pela autoridade moral que ele apresenta, que ele demonstra. Claro que a mesma coisa acontece também com os espíritos perversos, né, que mostram todo aquele ódio. Então, na verdade, as pessoas ficam constrangidas pelo medo. Nesse caso aqui, fica constrangido pela elevação moral que o espírito apresenta. Então, elevação moral, inteligência, essa penetração magnética que foi colocado para nós. Então, muita gente se sentia assim também. Na própria presença do Chico, né, do Divaldo, a mesma coisa também, quando se apresentavam para conversar com eles ou apenas para ter uma aproximação, simplesmente ficam calados. Não conseguem falar, não conseguem ter ideias, não sabem como se comportar exatamente por aquilo que representa, né, essas personagens. Exatamente, né, Gilda? Então, nesse caso, dá para a gente imaginar, né, que não apenas aqui um espírito que tem essa posição dentro dessa instituição, e como é um espírito, né, e não apenas um ser encarnado, né, como a gente vê por aqui. Mas ali ele tem, vamos dizer assim, um impacto maior. Ao anelar da sinistra, né, ou seja, da mão esquerda, gema preciosa, semelhante à do turbante, distinguia-o, quiçá como mestre dos demais componentes da Pleiade Formosa, de médicos ao serviço do Hospital Maria de Nazaré. Então usava aquele clássico anel de médicos, né? Tão encantados quanto o próprio Jerônimo, confessamo-nos vivamente atraídos pela nobre figura. Sem delongas, o assistente Romeu, pois era ele que havia recebido o impetrante, disse ao que vinha: caro irmão Teócrito, aqui está nosso pupilo Jerônimo de Araújo Silveira, que tanto nos vem preocupando.
deseja visitar a família no ambiente terreno, pois acredita estar além das suas possibilidades de conformação à obediência aos princípios de nossa instituição, e afirma preferir o acúmulo de pesares à espera de ocasião oportuna para o desejado desiderato. Irreverente, o apresentado interrompeu com nervosismo. É bem essa a expressão da verdade, Sr. Príncipe, pois imaginava-se em presença de um soberano. Prefiro envolver-me novamente no redemoinho de dores do qual saí há pouco, a suportar por mais tempo as ferazes saudades que me cruciam pela falta de notícias de minha família. Se, pois, não existe proibição intransigente nas leis que facultariam essa possibilidade, rogo a generosidade de Vossa Alteza concessão para rever meus filhos. Oh, as minhas queridas filhas, como são formosas, Senhor! São 3 e apenas um varão. Arinda, Marieta, Margarida, que deixei com 7 anos, e Albino, que contava já os 10. Sofro tantas saudades, Senhor meu Deus. Minha esposa chama-se Zulmira, bonita mulher, e bastante educada. Aflijo-me desesperadamente. Não consigo calma para a necessária ponderação quanto à minha esquisita situação atual. E por isso rogo humildemente a Vossa Alteza compadecer-se de minhas angústias. Os olhos faiscantes do chefe da falange de médicos caíram enternecidos sobre o espírito intranquilo daquele que demoraria ainda a aprender a dominar-se. Contemplou-o bondosamente, penalizado ante a desarmonia mental do suplicante, entrevendo o longo carreiro de lutas que lhe seria necessário até que conseguisse planá-la às gratas atitudes da renúncia ou da conformidade. Surpreso, Jerônimo, que contava encontrar a sobranceria dos burocratas terrenos, estagnados nas farfalhices apalhaçadas a que se apegam, os quais estava habituado, permaneceu naquele olhar perscrutador, a humildade de uma lágrima oscilando nas pálpebras. O nobre varão tomou-o docemente pelo braço, fazendo-o sentar-se à sua frente, em cômodo coxim, enquanto Romeu, de pé, observava respeitosamente. O hindu ofereceu ao suicida uma taça com água cristalina, por ele mesmo retirada de elegante jarro, reluzente, qual neblina, sobre a carícia do sol. O português sorveu-a, incapacitado de recusar, pois do que algo serenado, tomou atitude de espera à solicitação enunciada. Meu amigo, meu irmão Jerônimo, começou Teócrito, antes de a versão da tua súplica oferecer resposta, devo esclarecer que absolutamente não sou um príncipe, como supuseste, e por isso mesmo não arrasto o título de alteza. Sou simplesmente um espírito que foi homem, que tendo vivido, sofrido e trabalhado em várias existências sobre a terra, aprendeu no trajeto algo que com a própria terra se relaciona. Um servo de Jesus Nazareno, eis o que me honro de ser, embora muito modesto, pobre de méritos, rodeado de excesões. Um trabalhador humilde que junto de vós, que sofreu, ensaia os primeiros passos no cultivo da vinha do Mestre Divino. Destacado temporariamente, e por sua ordem magnânima, para os serviços de Maria de Nazaré, sua augusta mãe. Entre nós, Jerônimo, eu e tu, pequena diferença existe, distância não muito avançada. É que tenho vivido o maior número de vezes sobre a terra, sofri mais, trabalhei um pouco mais, aprendendo, portanto, a me resignar melhor, a renunciar sempre por amor a Deus e a dominar as próprias emoções. Observei, lutei com mais ardor, obtendo, de start, maior soma de experiência. Não sou, como vês, soberano desses domínios, mas simples operário da Legião de Maria. Maria, única majestade a governar este instituto correcional, onde te abrigas temporariamente. Um teu irmão mais velho,
eis a verdadeira qualidade que em mim deverás enxergar. Sinceramente desejoso de auxiliar-te na solução dos graves problemas que te enredam. Chama-me, pois, irmão Teócrito, e terás acertado. Fez breve pausa, alongando os belos olhos pela amplidão nevoenta que se divisava através das janelas, e prosseguiu enternecido. Desejas rever teus filhos, Jerônimo? É justo, meu amigo. Os filhos são parcelas do nosso ser moral também, cujo amor nos transporta de emoções supremas, mas que não raramente também nos reduz à desolação de percussientes desgostos. Compreendo tuas ânsias frementes de pai amoroso, pois sei que amaste teus filhos com sinceridade e desprendimento. Sei da fereza de tuas dúvidas atuais, afastado daqueles entes queridos que lá ficaram, no porto, órfãos de tua direção e do teu amparo. Como tu, eu também fui pai, e também amei Jerônimo. E é mais do que justo, pois, que eu, validando teus sentimentos afetivos pela termometria dos meus, louve tua aspiração antes de censurá-la, porquanto muito atesta ela em valor dos teus respeitos pela família. Contudo, de modo algum eu aconselharia que preterires este recinto, onde tão penosamente te reergues, pelas influenciações deletérias dos ambientes terrenos, ainda que apenas por uma hora, ainda para procurar informes de teus filhos. Aqui o importante é observarmos essa recomendação para que o espírito, já que nós lembramos sempre que não existe proibição para que os espíritos ficassem retidos nesse ambiente, nesse em especial, mas nós lembramos que existem outros em que há ali alguns impedimentos, a recomendação era exatamente para que o espírito não se envolvesse nas situações do mundo material, nas vibrações, na rotina, nas lembranças, exatamente pelo risco que o espírito corre de cair em desarmonia, principalmente numa fase tão sensível em que eles se encontram. A gente pode imaginar, aqui nesse caso são espíritos suicidas e tudo mais, mas mesmo que sejam espíritos que desencarnaram dentro do seu próprio tempo, as ânsias que os espíritos têm de estarem próximos aqui dos seus familiares, de estarem próximos de seus patrimônios aqui no mundo material, e muitos deles então desejam estar aqui. E essas recomendações acabam se estendendo exatamente para que tudo seja feito no seu devido tempo, para que o espírito inicialmente se fortaleça, desenvolva, que é o mais importante de tudo, porque muita gente pensa assim, muitos de nós pensamos assim, que é importante que o espírito saia desse estado de perturbação e se equilibre. Mas muito mais importante do que essa fase inicial de equilíbrio é o espírito atingir um grau de esclarecimento para entender exatamente que, primeiro, ele está desencarnado, segundo, que ele é um espírito imortal, e terceiro, que o mundo material é o ambiente onde nós temporariamente vivemos para desenvolvermos as tarefas que são necessárias para a nossa evolução. Então, porque mesmo que o espírito se reequilibre, não, eu estou bem, já me reequilibrei, já não estou sofrendo mais, agora eu quero voltar para lá. Se ele volta sem levar esse entendimento dessa realidade, não da nova realidade em que ele se encontra, porque não é o fato dele saber, olha, agora você está morto. É o fato dele entender que ele é um espírito imortal, que ele é um ser imaterial, e entender exatamente a importância que existe, que tem, do mundo material. Então essa fase de esclarecimento é a fase mais complicada, porque aí então envolve uma série de quebras de dogmas, de crenças, porque o espírito chega no plano espiritual levando as mesmas crenças, de céu, inferno, levando a crença do nada, levando a crença de que ele é um ser material, ele até aceita a nova condição de desencarnado em que ele se encontra, mas a realidade para ele é que o mundo material é a sua verdadeira morada. Então a gente percebe assim que o espírito passa por essa fase inicial de restabelecimento da sua condição psíquica, depois vem a fase de esclarecimento. Aí sim ele está pronto para chegar até lá. Porque ele vai entender, por exemplo, ele pode encontrar a família seguindo uma outra trajetória, ele pode encontrar familiares que estão sofrendo,
Ele tem que entender esse caminho novo que eles tomaram, que a questão do apego, entender as questões das provas e expiações, porque do contrário ele cai no desespero. Como aconteceu com o André Luiz e como nós veremos aqui acontecendo também já dá para a gente antecipar, né? Não é nenhum spoiler, mas é uma antecipação que a gente faz de vermos o percurso, a forma como ele vai se desenvolver nessa viagem que ele pretende fazer, visitando seus entes queridos, né? Então é muito difícil essa fase de esclarecimento, de fazer o espírito mudar o ponto de vista dele, mudar esse entendimento, para depois sim ele encontrar uma situação para poder ele saber lidar com ela também. A Mariana colocou, né, mesmo os que não desencarnaram pelo suicídio, também pode ocorrer esse momento de desequilíbrio. Sim, foi o que eu comentei agora, Mariana. Independente de ser suicidas, o espírito então que desencarna, dependendo da crença que ele tem, ele vai chegar na mesma situação. Então o primeiro passo é esse, o reequilíbrio. O segundo passo é o esclarecimento. Depois entender quais são as motivações que ele tem para poder chegar aqui junto aos encarnados. Ele quer lá para quê? Ele quer fazer uma visita? Ou ele quer policiar para saber se aquilo está tudo certo do jeito que ele gosta? Ou ele quer fazer algum tipo de cobrança, etc. e tal. O Brás coloca, né, só que leva encarnações para acabar com a cicatriz do perispírito, né? A morte defere em cada um de nós. Sim, né, Brás? É aquilo que a gente até chegou a ver no capítulo anterior, quando o Camilo colocava que as lesões que são provocadas, né, não apenas com relação ao próprio suicida, mas também com todas as criações que os espíritos trazem em suas mentes, a partir das suas crenças, né, de doenças, de limitações, de deficiências, deformidades e tudo mais, eles então vão encarnando, né, e expiando tudo isso também. Essas expiações vão promovendo então essa depuração. Para muitos pode acontecer de uma forma rápida, se o espírito rapidamente compreende a sua nova condição. Para outros vai se arrastando por várias encarnações enquanto ele não mudar o seu modo de pensar. A André colocou, né, a saudade é muito grande, muitas vezes não conseguimos nos controlar. Então, essa saudade, né, André, ela tem duas situações. É aquela saudade do amor sincero, ou aquela saudade de um sentimento de dependência. Esse é o mais complicado. Porque aquela saudade que o indivíduo quer estar perto, ele não quer largar, ele precisa daquilo, isso é algo que desequilibra. Já ao contrário, é aquela saudade de estar perto, de ver, compreender e depois dar a liberdade e também se libertar disso tudo, né? Continuando. Falamos aqui, né? Pois é, exatamente isso, né, Tic-Teco? Por isso que a recomendação que esses espíritos trazem é: primeiro você se equilibra, depois você vai, porque do contrário, as várias situações que nós vamos encontrar são situações realmente desesperadoras. Então por isso que os espíritos recomendam: primeiro, esse equilíbrio é fundamental. Senhor, com o devido respeito à vossa autoridade, suplico comiseração. Trata-se de visita rápida, dando-vos eu minha palavra de honra em como voltarei, pois bem sei que não passo de um prisioneiro, recalcitou ainda o antigo impaciente, perdendo-se novamente nas confusões mentais em que se aprazia a enredar. Lembrando aqui que foi recomendado que nem uma hora seria aconselhável que ele se afastasse naquele momento da instituição. E foi então que ele deu essa desculpa, né? Não, é rapidinho, uma coisa rápida, vou ali e já volto, né? Com certeza eu venho para cá e tal, e acreditando-se ainda que ele era um prisioneiro. Ainda assim não aprovarei a realização desse desejo no momento, conquanto o proclame justo. Sofreria um pouco mais os impulsos do teu caráter, meu Jerônimo. Sofreia um pouco mais os impulsos do teu caráter, meu Jerônimo. Aprende a dominar as emoções, a reter ansiedades, tomando-as em aspirações equilibradas sob a proteção santa da esperança. Lembra-te de que foram tais impulsos desequilibrados, estribados na irresignação, na impaciência e no desconchavo do senso, que te arremessaram à violência do suicídio. Verá assim teus filhos, porém, a teu próprio benefício,
peço que concordes em adiar o projeto em mira para daqui a alguns poucos meses, quando estiveres mais bem preparado para enfrentar as consequências que se precipitaram após teu desordenado gesto. Aqui então é importante lembrar, o espírito comete o suicídio e esse ato acaba desencadeando alguns eventos que vão afetando a família. Então por isso é chamado a atenção aqui, para que ele então perceba que não é o momento dele, do seu estado emocional, do seu estado íntimo, se deparar com a consequência daquilo que ele mesmo causou. Então mais uma vez é colocado para nós, quando estiveres mais bem preparado para enfrentar as consequências que se precipitaram após teu desordenado gesto. Concorda, Jerônimo, em te submeteres ao tratamento conveniente a teu estado, ao qual teus companheiros se submetem de boamente, confiando nos servidores leais, que a todos vós desejam socorrer com amor e desprendimento. Cede ao convite para a reunião de hoje à noite, porque imensos benefícios dela auferirás. Ao passo que uma visita à terra, neste momento, o contato com a família, nas precárias condições em que te encontras, estariam em oposição aos planos suaves já elaborados para conduzir-te à tão necessária reorganização de tuas forças. Mas eu não adquiriria serenidade para nenhum projeto futuro enquanto não obtivesse as desejadas informações, Senhor. Ó Deus do céu, Margaridinha, minha caçula, que lá ficou com 7 anos, tão loira, tão linda. Já te lembrastes de apelar para a grandeza paternal do Senhor Todo-Poderoso, a fim de obteres valor para a resignação de uma espera muito prudente, que seria coroada de êxitos? Queremos o teu bem-estar, Jerônimo. Nosso desejo é encaminhar-te à situação que te forneça trégua para a reabilitação que se impõe. Volta-te para Maria de Nazaré, sob cujos cuidados foste acolhido. É preciso que tenhas boa vontade para te levares ao bem. Pratica a prece. Procura comungar com as vibrações superiores, capazes de te animarem a empreendimentos redentores. É indispensável que o faças por livre e espontânea vontade, porque nem te poderemos obrigar a fazê-lo, nem poderíamos fazê-lo por ti. Renuncia, pois, a esse projeto contraproducente e confia em nossos bons desejos de auxílio e proteção à tua pessoa. Mas o ex-comerciante do porto era inacessível. O caráter rebelde e violento, que num assombro de voluntariedade sinistra, preferiu a morte a ter de lutar, impondo-se à adversidade até corrigi-la e vencê-la. Retorquiu impacientado, não compreendendo a sublime caridade que recebia. Confiarei, Senhor, irmão Teócrito. Viverei de rojo aos pés de todos vós, se necessário for, mas depois de rever meus entes caros e inteirar-me das razões por que me abandonaram, ressarcindo de algum modo estas saudades que me despedaçam. Cumprindo o seu dever de conselheiro, Teócrito compreendeu que seria inútil insistir. Contemplou o pupilo desfeito em lágrimas e murmurou tristemente, enquanto Romeu abanava a cabeça penalizado. Afirmas grandes verdade, pobre irmão. Sim, só depois encontrarás o caminho da reabilitação. Há índoles que só os duros aguilhões da dor serão bastante poderosos para corrigir, encaminhando-as para o dever. Ainda não sofreste o suficiente para te lembrares de que descendes de um Pai todo misericordioso. Deixou-se estar alguns instantes pensativo e continuou. Poderíamos evitar esse incidente, impedir a visita e punir-te pela atitude tomada. Assiste-nos para tanto autoridade e permissão, mas és ainda demasiadamente materializado, padecendo, portanto, muitos prejuízos terrenos, para que nos possas compreender. Aliás,
nossos métodos persuasivos e não dominadores seriam incompatíveis com uma proibição intransigente, pois mais harmonizados com a razão. Contudo, consultarei nossos instrutores do templo, como é dever em dilemas como o que acabas de criar. Concentrou-se firmemente, retirando-se para o compartimento secreto, contínuo ao gabinete de consultas. Comunicou-se telepaticamente com a direção-geral do Instituto, que pairava no cantão do templo, e, após curto espaço de tempo, tornou dando a nota final. Nossos orientadores maiores te permitem liberdade de ação, conquanto uma entidade das tuas condições não possa desfrutar a liberdade natural ao espírito livre pelas peias carnais, não poderás também ser por nós violentado a deveres que te repugnariam. Visitarás teus entes queridos na terra. Irás, portanto, a Portugal, à cidade do Porto, onde residias, a Lisboa, tal como desejas. E como a ternura paternal do Criador leva a extrair, muitas vezes, de um ato imprudente ou condenável, exemplificação salutar para o próprio delinquente ou para o seu observador, estou certo de que tua inconsequência nem será estéril para ti mesmo, nem deixará de avolumar profundas advertências para quantos de boa vontade delas tomarem conhecimento. Então está aqui para nós, né, esse recado era para aqueles que assistiam naquele momento da instituição, esse debate, essas experiências que virão, e para nós também hoje, né, que hoje estudamos esse texto, mostrando para nós exatamente essa rebeldia, não apenas, né, com relação a essas situações, né, que encontraremos no plano espiritual, de esperar o momento certo, de trabalhar para o nosso reequilíbrio e tudo mais, como também hoje, quando nos deparamos com várias situações em que surgem, né, a impaciência, em que surgem para nós a rebeldia, e aí então nós queremos mudar uma situação que nos foi programada exatamente para trazer esse aprendizado tão necessário, e que muitas vezes nós deixamos isso para trás, prolongando cada vez mais o nosso próprio sofrimento. Então mostra exatamente isso, né, que para aqueles que se rebelam, sofrem então aquele arrastamento. E para aqueles que aceitam a experiência, são então conduzidos, né, para essa condição mais elevada, condição mais equilibrada. E continua aqui para nós. Atenta, porém, no seguinte, meu caro Jerônimo, é que deixando de aceitar nossos conselhos e insurgindo-te contra os regulamentos desse instituto, cometerás falta cujas consequências recairão sobre ti mesmo. Essa visita será realizada sob tua exclusiva responsabilidade. Não existe permissão para ela. É o teu livre-arbítrio que a impõe. Se os descontentamentos daí consequentes exorbitarem das tuas capacidades para o sofrimento, dirigirás as queixas contra ti mesmo, porquanto nossos esforços só se aplicam em dulcificar infortúnios e evitá-los quando necessários. Por isso mesmo deixamos de fornecer as desejadas notícias pelos meios de que dispomos, pois a verdade é que não havia necessidade de te afastares daqui a fim de obtê-las. Voltou para o assistente e prosseguiu. Prepare-no para que siga. Satisfaçam-lhe os caprichos sociais terrenos, porque bem cedo se aborrecerá da terra. Que o deixem agir como deseja. A lição será amarga, mas ensejará mais rápida compreensão e, consequentemente, progresso. Fez-se pausa na sequência da reprodução dos acontecimentos. Surpreendera-nos grande ansiedade, ao passo que censurávamos o companheiro pela displicência com que se portara. Concordáramos em atribuir à má educação de Jerônimo o desrespeito manifesto aos regulamentos da nobre instituição, no que fomos aparteados pelos servidores presentes. Certamente, a boa educação social auxilia grandemente a adaptação aos ambientes espirituais. Ela não representa, porém, tudo. Os sentimentos depurados, o estado mental harmonizado a princípios elevados, as boas qualidades de caráter e de coração, produzindo a boa educação moral, é que formam o elemento primordial para uma prometedora situação no além-túmulo,
desde que um suicídio não venha anular tal possibilidade. Não poderiam os diretores dessa casa fornecer as notícias solicitadas, sem que o enfermo se arriscasse a uma viagem de gravosas consequências para o seu estado geral? Inquiri curioso. Sim, se tais notícias concorressem para o bem-estar do paciente. Aliás, em regra geral, convém a entidades nas vossas condições abaterem-se de quaisquer choques ou emoções que alimentem o estado de excitação em que se encontrem. Notícias da Terra jamais confortarão algum de nós, que pertencemos à espiritualidade. Olha que informação importante. Notícias da Terra jamais confortarão algum de nós que pertencemos à espiritualidade. E nós podemos tirar dessa lição. Por que isso? Porque a Terra, sendo um mundo de provas e expiações, é o ambiente onde todos nós, que aqui nos encontramos, passamos por experiências que sempre são dolorosas. E ainda por cima, é um ambiente onde geralmente as nossas ações sempre trazem para nós consequências dolorosas. E para os espíritos que se encontram, então, já ambientados, adaptados no mundo espiritual, que tipo de notícias daqui do mundo físico poderia trazer tranquilidade para eles? O caminho, na verdade, é o inverso. São as notícias do plano espiritual, de preferência para aqueles planos mais elevados, que trarão para nós a tranquilidade. E não nós oferecemos alguma coisa para eles. Tá. A Angelina colocou aqui, né? Enquistações de energias profundas no imo da nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem a causas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do destino, são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra, né? No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que nós vamos estudar em breve, né? Na sequência ali da série Vida no Mundo Espiritual. Então, mostra exatamente isso, né? A continuidade que nós damos a esse sofrimento exatamente por acumularmos essas energias. Então aqui continua. Notícias da Terra jamais confortarão algum de nós que pertencemos à espiritualidade. No presente caso, torna-se evidente o desejo da administração da casa de encobrir ao pobre enfermo algo que o ferirá profundamente, sem necessidade. Se se submetesse de boa vontade aos regulamentos protetores, a realidade que presenciará dentro em pouco viria ao tempo em que estivesse suficientemente preparado para enfrentá-la, o que evitaria choques grandemente dolorosos. Insubordinando-se, porém, coloca-se em situação melindrosa, razão porque foi ele entregue às próprias inconsequências, as quais farão com violência em torno dele o trabalho educativo que seus conselheiros efetuariam suave e amorosamente. Eis, porém, que voltávamos a observar movimentação na luminosidade do receptor de imagens. E o que então se passou exorbitou tanto de nossa expectativa que passamos a sofrer com o desventurado Jerônimo os dramáticos sucessos com sua família desenrolados depois de sua morte. O assistente Romeu providenciou ordens para o departamento de vigilância, ao qual se achavam afetos todos os serviços exteriores da colônia. Olivier de Guzmán, seu diretor zeloso, apelou para a seção das relações externas, no sentido de serem fornecidos 2 guias vigilantes, de competência comprovada, a fim de acompanharem um visitante à terra, pois não seria admissível abandonar-se aos perigos de tal excursão um pupilo da legião dos servos de Maria, ainda inexperiente e fraco. Apresentaram-se Ramiro de Guzmán, no qual reconhecemos o chefe das expedições que visitavam o Vale Sinistro, sob cuja responsabilidade de lá também saímos, e outro cujo nome ignorávamos, ambos igualmente envergando a já popular indumentária de iniciados orientais. Começávamos a compreender que, nesse instituto modelar, os postos avançados de mais grave responsabilidade, as tarefas melindrosas que existissem maior soma de energia, vontade, saber e virtudes, achavam-se a cargo dessas personagens atraentes e belas, em que descortinamos, desde os primeiros dias,
altas qualidades morais e intelectuais. As aparências no plano espiritual, né, elas costumam ser de grande relevância para nós encarnados, não é? Porque nós vemos, por exemplo, a indumentária hindu, nós vemos ali vestes religiosas, nós vemos índios trazendo ainda suas características do mundo físico, e isso provoca em nós um impacto moral principalmente, seja daquela intimidação da força, como nós lemos, por exemplo, né, lá no livro Recordações da Mediunidade, em que Dona Ivone falava daqueles casos, né, contava, Recordações da Mediunidade não, qual foi esse último que nós estudamos, pessoal? Foi o... Lembra aí, qual foi o último livro que nós estudamos? Foi Devação do Invisível, Recordações da Mediunidade e... Não foi o depois desse, o Márcio. Não, antes do Memória. Dramas da Obsessão, obrigado, o André. Então, no Dramas da Obsessão, nós vimos ali aquele caso, né, do Leonel, né, e os judeus, em que um caso de obsessão extremamente grave, de mais de 2 séculos, né, que acontecia. Então, nós tínhamos ali aquele grupo aquele grupo de indígenas que eram, na verdade, no passado de uma tribo árabe, que trabalhavam muito mais nesse aspecto da força, da intimidação, enquanto nós tínhamos o outro grupo que trabalhava com aquela parte moral de evangelização. Então a gente fica se perguntando, mas para que usar força no plano espiritual? Do Peri, né? Exatamente, Márcio. Então, por que usar força no plano espiritual? Porque espíritos ainda materializados ainda veem na agressão física, na força física, algo que pode, né, dar a ideia de poder. Então, por isso existe a intimidação da aparência que esses espíritos trazem, né? Então é muito comum, como ex-escravos, como ex-indígenas, né, que viveram aqui no mundo físico, manterem ainda essa aparência para poder dar essa intimidade. E ao mesmo tempo nós temos aqueles que aparentam aquela imagem de uma sabedoria espiritual que demonstra para nós exatamente essa autoridade moral. Exato, Brasil, né? Então nós temos ali aquela legião daqueles espíritos que trabalham exatamente nessa tropa de choque, né, não apenas na Umbanda, né, como nós vimos aqui também, aqui mesmo dentro do próprio, na dinâmica do plano espiritual, nós temos esses grupos de trabalhadores, cada um atuando numa faixa vibracional específica própria. Então é que na Umbanda a gente tem mais notícias, mais informações sobre a ação desses grupos. Mas aqui nesses livros que nós estamos lendo, nós vemos também essa mesma organização, né, para fazer esse trabalho, né, mais ou menos isso, Tic-Teco, seria mais ou menos essa ideia, né, dos meirinhos e dos juízes fazendo aquele trabalho no tribunal, cada um ali tendo a sua própria função, né. Vamos lá, continuando então. Já chegando aqui no final, né? Nossa, já passou 1 hora, já a gente está aqui. Parece que eu comecei a ler agora. Deixa eu ver aqui. Tá. Começávamos a compreender que nesse Instituto Modelar, os postos avançados de mais grave responsabilidade, as tarefas melindrosas que exigissem maior soma de energia, vontade, saber e virtudes, achavam-se a cargo dessas personagens atraentes e belas, em que descortinamos, desde os primeiros dias, altas qualidades morais e intelectuais. Às ordens de Olivier foi preparada a expedição condigna, em a qual não faltou nem mesmo a guarda de milicianos, né? Esses milicianos que nós comentamos, aqueles que trazem para nós a autoridade moral e aqueles que trazem a intimidação através da autoridade física. Então, existe essa necessidade? Sim, existe. Porque nós temos espíritos que ainda atuam, né, dentro com essa visão ainda materialista, mesmo estando no plano espiritual. No entretanto, transformação sensível operava-se nas atitudes do pobre Jerônimo. A auto-obsessão da visita à família, conturbando-lhe as faculdades, tornava-o alheio a tudo que o rodeava,
reintegrando-o mais do que nunca à condição que fora a sua quando homem. Burguês rico de Portugal, comerciante de vinhos, zeloso da opinião social, escravo dos preconceitos, chefe de família amoroso e extremado. Víamo-lo agora trajando boa sobrecasaca, vistosa gravata, bengala de castão dourado e sobraçando ramalhete de rosas para oferecer à esposa, pois tudo isso exigira da paciente vigilância de Joel, a quem haviam recomendado satisfazer-lhe os desejos. E nossos mentores, presentes na enfermaria, apreendendo nossa admiração, esclareciam que só muito vagarosamente espíritos vulgares ou muito humanizados conseguem desfazer-se dessas pequenas frivolidades inseparáveis das rotinas terrestres. Rigorosamente guardado, a viajar em veículo discretamente fechado, Jerônimo assemelhava-se com efeito a um prisioneiro. Parecia não se aperceber disso, no entanto. Parecia não distinguir mesmo a presença de Ramiro e seus auxiliares. Tão abstrato se encontrava, julgando-se em viagem como outras que outrora lhe foram comuns. Então nós vemos ali o espírito, né, completamente alheio a essa realidade que ele vive, acreditando que ainda as mesmas convenções que ele seguia quando se encontrava encarnado, né, as mesmas necessidades que ele tinha quando se encontrava encarnado, havia necessidade de se fazer cumprir. E isso mostra, assim, ou seja, o espírito desorientado, perdendo a noção daquilo que acontecia. E, lamentavelmente, como foi colocado lá pelo Teócrito, né, pelo responsável pela instituição, somente um choque moral muito grande, um choque emocional, vai fazer com que o espírito desperte. E é exatamente a essa experiência que ele está se submetendo agora sem se dar conta. Então, chamou a atenção várias vezes. Será da tua responsabilidade, você está fazendo isso porque você quer, nós estamos dizendo que você não deve, e ele mesmo assim insistiu. E como não existe aquela condição de prisão para esses espíritos, então, né, foi concedido essa visita. Corria regularmente o veículo. Não fora a presença dos guardiães, recordando a cada instante a natureza espiritual da cena, afirmaríamos tratar-se de carruagem que nada tinha de criação semimaterial, que a necessidade dos métodos educativos do além impõe, mas um muito pesado e confortável meio de transporte que bem poderia pertencer à própria terra. Observem essa colocação. Não fora a presença dos guardiães recordando a cada instante a natureza espiritual da cena, afirmaríamos tratar-se de carruagem que nada tinha de criação mental, que a necessidade dos métodos educativos do além impõe. Então, os métodos educativos do além. Isso acaba sendo para nós um ponto importante para que nós observemos a literatura, né, que traz a literatura espírita, né, que traz para nós tantos romances que contam essas situações. Para que precisa ter isso? Para que precisa ter aquilo? André Luiz, por exemplo, vai falar de meios de transporte, tanto daquela região que ele chama de umbral para a colônia, como também dentro da própria colônia, assim como também outras citações que ele traz em outras obras, saindo da colônia para poder chegar aqui no nosso mundo físico. No caso aqui de Camilo, fala dessa carruagem. Já falaram também sobre cavalos, sobre animais e tudo mais. Então, tudo que chama atenção para nós, é óbvio que as grandes críticas que surgem a respeito desses veículos, dessas estruturas, dizem respeito exatamente a essa falta de necessidade que os espíritos têm quando estão no plano espiritual. Né? Então, o que a gente observa, né, também, Brasa, a mesma coisa, né, desses deslocamentos que os espíritos têm. Aeróbus, né, que é o chamado. Então, assim, o importante para a gente poder lembrar, assim como acontece, né, no Livro dos Espíritos, muitas respostas que chegam para nós das perguntas que Kardec faz
São perguntas, são respostas que são trazidas de espíritos que falam sobre os espíritos numa condição elevada, em que realmente não tem mais necessidades daquilo que existia no mundo físico. Lembra que nós comentamos há um tempo atrás? Nós temos aquela passagem em que Kardec pergunta que importância que os espíritos devem dar por corpo físico depois da morte. E os espíritos dizem, não dão importância. Ele perguntou assim, né, qual a importância que os espíritos dão para o corpo físico depois que eles desencarnam? A resposta dos espíritos é, não dão importância nenhuma. É como uma roupa velha que você troca. Mais ou menos nesses termos. E aí então nós pensamos, quer dizer que todos os espíritos, depois que desencarnam, não dão mais importância nenhuma para os seus corpos físicos? A gente sabe que não. Então a resposta dos espíritos no Livro dos Espíritos deu ali uma visão geral de uma perspectiva mais elevada sobre essa questão do corpo físico. Agora, para os espíritos ainda materializados, o corpo físico é uma perda quase que irreparável, porque era a única forma que eles tinham de estar em contato com o mundo material. Então, para esse caso desses veículos que são apresentados e tudo mais, criados nessa estrutura semimaterial, isso tudo, essas criações, embora muitas vezes pensemos assim, mas o mundo material não precisa de nada o mundo espiritual não precisa de nada que seja construído dessa ideia material. E a gente pensa assim, mas todos os espíritos realmente podem dispensar essas estruturas? Um espírito comum que acaba de desencarnar, ele vai encontrar o que no plano espiritual? Ele vai ficar no espaço, num ambiente onde não existe nada? Ou ele vai ficar preso ao mundo material, andando pelas ruas, morando pelas casas? Então o plano espiritual, na verdade, cria essa estrutura exatamente para que haja esse acolhimento, para que os espíritos tenham essa mesma familiaridade a partir do momento em que eles começam então a se desenvolverem, a evoluírem. Quando então nós encontramos aqueles espíritos que já atingiram, né, uma condição mais elevada, aí então nós vamos perceber que eles são capazes de dispensar, né, todos esses, vamos dizer assim, esses recursos que são utilizados. Só um instantinho, pessoal. Pronto. Todos esses recursos que são utilizados para esse acolhimento. Então nós encontraremos estruturas hospitalares, estruturas educativas, moradias, transporte, locais de entretenimento. Tudo isso então é necessário enquanto os espíritos trazem essa consciência materializada. Enquanto isso não acontece, os espíritos têm essa necessidade, inclusive templos religiosos. Nós vemos centros, né, desses encontros, igrejas, templos e tudo mais, para que eles possam então ter esse acolhimento. Então essa, na verdade, é a justificativa que nós encontramos por parte dos espíritos para poder explicar exatamente a necessidade que nós temos. Só para reforçar, afirmaríamos tratar-se de carruagem que nada tinha de criação semimaterial, que a necessidade dos métodos educativos do além impõe. Então, isso é de extrema importância para que nós tenhamos essa visão geral de todas essas descrições que aparecem para nós. Então alguém fala assim, mas essa história que é contada nos livros, o espírito não tem necessidade. Peraí, você está falando por quem? Você está falando de você mesmo ou você está falando de todos os espíritos? Todos eles estariam em condições de dispensar esses recursos? Que é possível criar, isso já não se discute. Agora, da necessidade de cada um, como é que um indivíduo pode dizer que ninguém mais tem necessidade? Você encontra alguém com a consciência absolutamente materializada. Quando ele desencarna, o que ele espera encontrar? E se ele não encontrar aquilo que ele precisa para poder ter essa segurança inicial? Então essa é a justificativa que nós encontramos. Podemos até não concordar, né, até achar que é dispensável esses recursos, mas nós não podemos tirar das pessoas, simplesmente transformar as suas consciências, acreditando que elas não têm necessidades porque nós não gostamos. Isso então, esse é o ponto principal para nós. Deixa eu só ler mais um parágrafo aqui para a gente poder
fechar aqui o nosso encontro de hoje. A Andrea colocou, né, quanto mais elevado, menos precisa de recursos para se movimentar. O fazem pelo pensamento e volitam simplesmente, né? Não apenas isso, né, Andrea, o próprio ambiente em que eles se encontram, esses ambientes também são diferenciados, cada vez menos detalhados, cada vez menos cada vez menos materializados, vamos chamar assim, porque conforme as dimensões vão se elevando, os espíritos vão dispensando. Porque não tem mais essa necessidade. Por exemplo, você chega no plano espiritual e você se alimenta. Como André Luiz fala, né, você toma aquela sopa fluídica. Aí vão dizer assim, mas até parece que o espírito precisa disso. Você está falando de quem exatamente? Daquele espírito que chega no plano espiritual morrendo de fome? Desesperado porque não tem o que comer? Porque ele ainda sente essa necessidade? É dele que você está dizendo que ele não precisa mais? No mundo físico, ele fica na casa das pessoas, dentro de restaurantes, para poder tentar sugar aquilo que as pessoas têm, pela fome que ele tem, e nós vamos dizer que ele não precisa mais? E se privá-lo dessa necessidade, o que vai acontecer com ele? Será que ele tem equilíbrio suficiente? Por exemplo, né, Brás, muitos outros falam. O espírito não precisa dormir. Você está falando para quem exatamente? O espírito chega, não tem sono, não tem aquele esgotamento mental? Mas os espíritos elevados ficam o tempo todo acordados, exatamente porque eles são elevados. Então nós começamos a fazer essa análise. Para cada condição, tem a sua própria necessidade. E os espíritos então procuram suprir essas necessidades temporariamente, até que todos então vão se libertando. A Mariana colocou, né, e bebem água, né, que deve ser na boca, para não ficar falando sem parar, né? Pois é, a água, como é que chama? Aguinha da paz, né, que era chamado, né? Vamos lá então, pessoal, só ler mais esse parágrafo para a gente poder fechar. Vimos que atravessam estradas sombrias, gargantas cobertas de plúbias nevadas, desfiladeiros, vales lamacentos, quais brejais desoladores, cuja visão nos deixavam inquietos, pois asseveravam nossos atenciosos assistentes serem tais panoramas, observem de novo, serem tais panoramas produtos mentais viciados dos homens terrenos e de infelizes espíritos desencarnados arraigados às manifestações inferiores do pensamento. Então observem aqui que toda essa descrição de vales lamacentos, brejais desoladores, desfiladeiros, criações mentais de espíritos, né, mais uma vez aqui, panoramas, produtos mentais viciados dos homens terrenos e de pensamento, e de infelizes espíritos desencarnados arraigados às manifestações inferiores do pensamento. Os viajantes, porém, atingiam agrupamentos como aldeias miseráveis habitadas por entidades pertencentes aos planos ínfimos do invisível, bandoleiros e hordas de criminosos desencarnados, os quais investiam sobre a carruagem, maldosos e enraivecidos, como desejando atacá-las por adivinharem no seu interior criaturas mais felizes que elas próprias. Mas a flâmula alvinitente, indiciando o emblema de respeitável legião, fazia-os recuar atemorizados. Muitos desses futuros arrependidos e regenerados, pois tendiam todos ao progresso e à reforma moral, por derivarem, como as demais criaturas, do amor de um Criador todo justiça e bondade, descobriam-se como se homenageassem o nome respeitável evocado pela flâmula, ainda conservando o hábito, tão comum na terra, do chapéu à cabeça, enquanto outros se afastavam em gritos e lágrimas, proferindo blasfêmias e imprecações, causando-nos pasmo e comiseração. E o carro prosseguia sempre, sem que seus ocupantes se dirigissem a nenhum deles, certos de que não soara ainda, para seus corações endurecidos no mal, o momento de serem socorridos para voluntariamente cogitarem a própria reabilitação.
Então paramos por aqui, pessoal, porque ele começa aqui a chegar já em Lisboa. Por exemplo, de súbito, brado unícido conquanto discreto, exalou-se de nossos peitos qual soluço de saudade enternecedora, vibrando docemente pela enfermaria. Portugal, pátria venerada, Portugal. E aqui depois eles começam então a vislumbrar essa imagem de Portugal. Então percebemos assim a transição de um ambiente perturbado como esse, chegando num ambiente real do mundo material. E a gente pergunta, mas por onde eles entraram, por onde eles passaram? Isso nós não temos como saber. Mas percebe então que ele começa a sair dessa criação mental e se deparar com essa realidade. E aqui, como foi colocado, muitos desses futuros regenerados eram aqueles espíritos que não estavam ainda em condições de serem resgatados nesse ambiente para o devido tratamento. Né? Então, paramos por aqui, quando ele começa a chegar então, né, lá em Portugal, para que fizesse, né, cumprisse a missão que foi organizada e que foi planejada. Né? Então nós paramos aqui na nossa página número 60, quando eles então começam a ver de longe Portugal, né? E claro, né, sentiram toda aquela emoção de verem ali aquela pátria tão amada por todos eles. Então, pessoal, fechamos por aqui o nosso encontro de hoje. Como lição principal, a gente pega apenas nessa pequena viagem que foi feita, né? Segunda-feira, Mariana, sempre segunda e quarta, tá? Então, nessa pequena viagem que eles fizeram, deu para a gente poder tirar de lição exatamente essas criações mentais, a importância dessas criações, o objetivo, o propósito delas. Então, se por acaso num debate, né, vai ter que aguardar os próximos capítulos, né, Andréia? Então, se por acaso num debate surgir exatamente aquele argumento de que no mundo espiritual não precisa disso, a resposta que nós damos é, mas de quem exatamente não precisa? Será que nós estaríamos em condições de não fazer uso desses recursos? Será que nós teríamos equilíbrio suficiente para sairmos do mundo completamente materializado e chegarmos no mundo imaterial sem as nossas necessidades ainda orgânicas marcadas em nossa consciência? Então isso é importantíssimo, porque nós vamos estudar em breve Nosso Lar, que traz ali detalhes do mundo espiritual, que nós vamos encontrar ali espíritos que se encontram sentados em praças, deitados em macas, se alimentando, cuidando da própria higiene e tudo mais.